Opa, bom dia gente, aqui é o Matheus, tá? E hoje aqui, né, nós vamos estar fazendo mais um react sobre a questão aí do aniquilacionismo, do mortalismo. E no nosso react de hoje, nós vamos estar reagindo a um vídeo do CACP, né, do João Flávio Martinez, só que um corte, né, que ele fez de um comentário, né, do pastor Elias Soares, que todo mundo conhece, no programa da Rádio Musical do pastor César Cavalcante, no qual ele elenca, né, alguns argumentos pelos quais ele considera, né, a doutrina aniquilacionista errada, equivocada, e que nós, né, que eu vou estar comentando aqui algum eu vou estar comentando aqui, né, acerca desses pontos, desses trechos, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Tá. Porque se eu deixo de existir depois da morte, depois do juízo final, sou lançado no lago de fogo e vou desaparecer para todo sempre, levando em consideração que o homem é extremamente imediatista, que é o aqui e agora, não está preocupado com o que vai acontecer depois, aí eu vou pecar e viver à vontade. Porque depois eu não vou ficar sofrendo mesmo. Ah, mas ele vai ser alijado da vida eterna. Ele sabe lá o que é vida eterna? Está preocupado com a vida eterna? Está preocupado com a vida aqui e agora. Portanto, essa doutrina é um incentivo para que ele continue pecando. Segundo ponto, ela fere frontalmente. Tá. Vamos comentar aqui o primeiro ponto. Bom, a argumentação dele é muito clara, né? Que o aniquilacionismo estaria errado, porque como a pessoa não vai ficar sofrendo para sempre, né? Então a pessoa pode viver aí como bem entender, né? Que já que não vai ficar torrando para sempre mesmo no teu inferno de fogo, né? De sofrimento eterno, então seria meio que uma desculpa para viver no pecado, como ele disse aí com todas as letras. Pois muito bem, eles ignoram, tá? Assim, esse comentário dele aqui é uma falta de conhecimento com a posição contrária, tá bom? Assim, pelo menos o aniquilacionismo que o Mateus Romano defende é o seguinte: o ímpio, quando ele ressuscita, ele não é só aniquilado e acabou. Tá? A Bíblia fala em Apocalipse 20, tá? Dos versos 11 até o 13, de um julgamento segundo as obras, né? Ou seja, a pessoa ímpia ressuscita, ela é julgada e punida de acordo com o que fez, para só depois ela ser aniquilada, né? Não à toa que o próprio Senhor Jesus fala de poucos ou muitos açoites, né? O próprio Senhor Jesus fala também, isso em Lucas 2, 47, 48. O próprio Jesus fala em Mateus 11, tá? Que haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum, né? Ou seja, proporcionalidade de juízo e de pena e de castigo. Mas, note, apesar da proporcionalidade da pena e do castigo, haverá esse castigo, haverá esses açoites, haverá essa punição. A pessoa vai pagar o que fez, entende? Então não tem essa de, morreu, deixou de existir, ressuscitou, só foi aniquilado, acabou. Não, a pessoa vai ser julgada, vai pagar o que fez e depois vai ser aniquilado, porque o salário do pecado é a morte, tá? E não o tormento eterno, que aí é outro ponto, né, da fala que ele falou, mas ele vai ficar aleijado da vida eterna. E ele fala, o ímpio lá sabe que é vida eterna e não sei o que, né? Mas esse que é o ponto. Tá? O maior castigo que o ímpio vai ter é passar a eternidade longe do Criador, né? É a não vida, né? É a ausência da vida eterna, né? Porque esse é o paralelo que a Bíblia faz entre vida e morte, né? Como João 3,16, que é o versículo que eles gostam, né? Para outra coisa, né? Mas fala lá de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, o contraste entre morte e vida. Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ou seja, mais uma vez, o contraste entre morte e vida, entende? Então, assim, não tem essa de, o ímpio ressuscita, é aniquilado e acabou, não. Vai ter julgamento, vai ter punição, e só isso, e só após a isso, vai ter vai ter a aniquilação total. Porque o salário do pecado é a morte, né, e não o tormento eterno, tá? Vamos
Vamos continuar aqui a comentar os outros pontos que ele vai mencionar aqui, tá? Finalmente, a cristologia. E esse aqui, para mim, é um ponto crucial. Vai ferir a questão sobre a natureza teantrópica de Cristo. E uma outra doutrina basilar que foi firmada pelos concílios da igreja, que é a união hipostática. E quando você nega a união hipostática e a natureza teantrópica de Cristo, você cai numa heresia chamada nestorianismo, que foi condenado como uma tremenda heresia. E o aniquilacionismo contribui, de certa forma, para esta heresia gritante. Ele desmente o que Jesus disse acerca da sua promessa ao ex-ladrão na cruz. Então, antes de comentar Lucas 23, que é o texto que ele vai entrar, vamos comentar aí acerca do que ele falou, né? De que, não, o aniquilacionismo, ele contribui para negar a união hipostática, né? Gera um problema cristológico, que é outro argumento, né? Que eles gostam de levantar. Pois muito bem. Primeiro ponto, né? Essa doutrina da união hipostática, ela não é bíblica, tá bom? Primeiro ponto, ela não é bíblica, tá? E segundo, né? Ele fala que gera problema para os credos e não sei o quê. Pois muito bem. O que é o credo apostólico? Que é o credo que toda pessoa que se diz cristã ela tem que confessar. O que diz? Que Jesus, ele o quê? Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi sepultado e desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus Pai, onde virá para julgar os vivos e os mortos. Amém? Não é isso que diz o credo apostólico? Então o que acontece? O que esse credo diz com todas as letras? Que Jesus morreu. Tá bom? Ele morreu porque o salário do pecado é a morte. Por quê? Porque nele, tá? E porque nele, na cruz, foi imputado todo o pecado dos eleitos, todo o pecado da igreja. E a consequência disso é a morte. Tá bom? E esse é outro ponto, tá? Tá, Elisa? O morto tá morto, tá bom? Ele não tá vivo aí numa forma desencarnada e etc. não, tá bom? Jesus, ele morreu de fato, né? Ele morreu e foi sepultado, tá bom? Ele morreu, é isso mesmo, ele morreu, ele deixou de existir, tá bom? Porque a alma é o que a gente é, como está lá no Gênesis 2, verso 7. O homem se tornou uma alma vivente, nunca ele ganhou uma alma. Ou seja, o homem é uma alma, certo? A alma é aquilo que a gente é. E como a pessoa morre, deixa de existir e entra num estado de inconsciência. Por isso que a Bíblia compara a morte com sono. É pela inconsciência, tá bom? Já que a pessoa não, já que a pessoa decidiu desistir, né? Então por isso que a Bíblia compara a morte com sono ali como realmente um eufemismo, né? Sabe? Jesus, o apóstolo Paulo, ele usa essa linguagem, né? Sabe? Jesus também usa essa linguagem em João 11, essa figura de linguagem, no caso, em João 11, tá bom? Então esse que é o ponto, sabe? Então assim, não existe problema cristológico nenhum, tá? Até porque, assim, eu não vou aprofundar nisso porque o foco do vídeo não é a teontologia, tá bom? É a antropologia que realmente descamba numa antropologia. Mas vamos lá, como eu creio, como a Bíblia ensina, tem um único Deus verdadeiro que é o Pai. Esse único Deus que é o Pai, ele se expressa visivelmente no Filho, que é Jesus, tá bom? Ele é o visível do Deus invisível, ele é o tabernáculo de Deus, já que ninguém nunca viu o Pai, né? Como diz lá em João, Deus, o Pai, ele nunca foi visto por ninguém, então o Pai ele tem que se revelar à humanidade. Como ele se revela? Por meio da sua criação, como diz Romanos 11, né? Revelação natural, e através do seu Filho, né, que é o Senhor Jesus, que é ontologicamente distinto dele, né, do qual ele expressa visivelmente a divindade da qual o Pai é, tá bom? Então, Jesus é Deus? Sim. Jesus, ele tem todo o poder, honra, glória, autoridade? Sim. Divindade? Sim. Mas por quê? Porque foi do agrado do Pai que assim fosse. Porque essa divindade que é o Pai quis habitar no seu Filho, né? Que é Jesus, que é o que está em Colossenses 1,19 e Colossenses 2,9. Colossenses 1,19 e Colossenses 2,9, tá? Perdão.
E o Espírito Santo é nada mais, nada menos do que a ação do Pai na sua criação, tá bom? Sim, de maneira resumida, o que eu creio que é bíblico, mas eu não vou me aprofundar aqui porque o foco do vídeo não é teontologia, e sim a antropologia, né? E a escatologia, né? Que tem um desdobramento aí do aniquilacionismo. Eu só dei essa leve pincelada porque ele falou, né, que o aniquilacionismo traz um problema cristológico e que nega a divindade de Cristo. E eu provei aqui, né, que pelo contrário, né, a gente afirma, quando diz que Jesus deixou de existir, que ele morreu, a gente está afirmando nada mais nada menos que o credo apostólico, tá bom? E que isso não há problema de negar a divindade de Jesus. Tá? Esse problema que ele mencionou surge com a teologia trinitária que ele defende, né? Mas aí é outro assunto, não cabe no vídeo aqui, né? E mais uma vez, tá Elias, o morto tá morto, tá? That's the wrong number! Agora vamos comentar aí os outros pontos, né? Que ele vai mencionar aqui. Tá? Prosseguindo. Porque a promessa dele foi a seguinte: hoje estarás comigo no paraíso. Levando em consideração que o ex-ladrão na cruz morreu naquele mesmo dia e não ressuscitou, até porque se ele ressuscitasse, teria que ser com o corpo glorificado. Desistir, né? Teria que ser com o corpo glorificado, e aí colide frontalmente com aquilo que Paulo apresenta em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 20 e 23, mostrando que Jesus é o aparreu, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Então ele não poderia ter ressuscitado. Se ele não ressuscitou e ele deixou de existir, ele não tem uma alma, o que é que Jesus levou naquele mesmo dia ao paraíso? Então fica, como é que fica essa promessa? E a outra é que vai negar o sofrimento no Hades, lá do caso do rico e Lázaro. O rico foi para o Hades e estando em tormento. Mas se ele deixou de existir, que castigo e que tormento é esse? Um incentivo para o pecador. Pois muito bem. Vamos terminar de comentar aqui os textos que ele mencionou, né? Ele mencionou o Lucas 23, 43 e depois ele menciona a parábola do rico e Lázaro. Pô, muito bem. Primeiramente, tá? É até uma regra de hermenêutica. Texto, ele se interpreta com o seu contexto, né? Então, qual que é o contexto ali dessa passagem? É Jesus, a crucificação de Jesus, e com 2 ladrões. A Bíblia fala que os 2 escarneciam dele, só que chega um momento que um dos ladrões ele fala: olha, a gente merece aqui, a gente merece esse castigo, mas esse nenhum pecado tem, né? Então me perdoe, né? E lembra, e aí aqui vem com a lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E aí o que Jesus responde para esse que se arrepende? Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Isso está em Lucas 23, 42, 43, tá? Se você abrir aí na sua Bíblia. Só que muito bem, Elias Soares. Note, o ladrão ele não queria ir, né, para o céu, para o paraíso, após a morte, né? Ele mesmo fala que só queria isso quando Jesus vier com o reino dele, né? Que é obviamente, né, uma referência à sua parousia. Pergunta: Jesus já voltou? O reino de Deus já veio na sua completude? Não. Obviamente que não. Ou seja, essa promessa é para o futuro, não é para aquele momento, e não para aquele momento após a morte. Certo? E aí o verso 43 a gente tem um problema. Porque no grego você não tem esse pronome que, né? Você pegar aí qualquer interlinear de grego e português, você não vai achar. Tá bom? Então o que acontece? A melhor tradução é: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O que se harmoniza com o versículo anterior, né? De que o ladrão queria isso, né? Ou seja, está com Jesus no paraíso quando ele vier no reino dele, né? Quando ele voltar. Correto? E essa tradução sem o que e com os 2 pontos, né? Como, né? Já que ficaria: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou seja, que naquele dia Jesus fez a promessa de que o ladrão entraria no paraíso, se harmoniza com todo o contexto e se harmoniza com a revelação bíblica, que a esperança é o novo céu, a nova terra e a ressurreição. Tá bom? Agora, e nisso a gente vê agora, né? E que nisso a gente vê que não há nenhuma imortalidade da alma aí, certo? E nenhum pré-céu, mas apenas uma promessa que Jesus faz naquele dia,
de que futuramente aquele ladrão que se arrependeu e creu nele estaria com Jesus no paraíso. Tá bom? Não tem nada de... That's the wrong number. Que o Elias comenta, primeiro, é uma parábola, né? Parábola não é literal. Segundo, o rico sente sede, né? E mais uma vez, como eu comentei no vídeo anterior que eu reagi ao CCP, não tem como uma alma fantasmagórica sentir sede. Já que, ó, mais uma vez, ó, água, ó. That's the wrong number. Possível em corpo físico, né? Você vai ter também que as pessoas no tal inferno vão conseguir ver, né, as pessoas no céu, né? Vão conseguir conversar com as pessoas no céu, já que no caso a personagem Abraão conversa com o rico, né? Você tem que Abraão fala que ele tá ali porque ele recebeu coisas boas em vida. Então, peraí, a salvação é por status, é por bem social, é o quê? Quem é rico vai pro inferno, quem é pobre vai pro céu? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Já mostrei que essa parábola tem um contexto, né, que da avareza dos fariseus, né, que é para condenar a avareza, o orgulho, a soberba, tá bom? E não para mostrar um estágio intermediário de sofrimento, porque Jesus obviamente é judeu, e ele cria na escritura, né? E crendo nas escrituras ele sabia, né, da impossibilidade da alma sobreviver fora do corpo, tá bom? Muito por causa do conceito de alma, que é o de uma pessoa de Gênesis 2,7, que é o que eu mencionei aqui, e que Jesus também cria, ok? Então, assim, mais uma vez, na parábola do rico e Lázaro não tem nada de alma imortal, de alma desencarnada, pelo contrário. Você tem uma condenação da soberba e do orgulho, condenação da avareza e, né, quando na parte final, como Jesus fala, né, que eles, né, no caso dos irmãos ali do rico da história, tem Moisés e os profetas, que os ouçam. Se não ouvem Moisés e os profetas, eles não vão se converter, né, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, né? Ou seja, mesmo que ou seja, o que ele queria? Fazer que os seus ouvintes façam da lei e os profetas a regra suprema de fé e prática para suas vidas, tá bom? E não provar aí um inferno aí de fogo aí agora, né? Eu vou ficar para sempre aí sofrendo, tá bom? Então, é isso, né? É isso que a gente tinha para comentar, tá? Peço que você se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe, tá? E Deus abençoe a todos.